Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu faço parte do Ministério Integre Jovem da IBNU e nós estamos fazendo algumas devocionais sobre o livro de Gálatas, baseada nesse livro aqui do Timothy Keller, Gálatas para você. Tá muito legal, se você não viu ainda os outros, dá uma conferida. No último vídeo nós fizemos sobre o capítulo 3, a parte 1, que é a unidade do Evangelho. E hoje nós vamos fazer a parte 2 desse mesmo capítulo. No primeiro vídeo, a gente viu que teve uma reunião muito importante com Paulo e alguns apóstolos. Ele estava preocupado com a divisão que estava tendo ali dos pensamentos que não estavam coesos, né? Não estavam na mesma linha de pensamento do que os dele e o que ele acreditava que era a verdade do Evangelho. Então ele teve que ir lá, depois de 14 anos, para verificar se estava tudo ok e conversar com o pessoal ali para alinhar o pensamento, né? Porque estavam tendo algumas discordâncias. E a gente consegue trazer para os dias de hoje, nessa segunda parte, porque a unidade do Evangelho muitas vezes está faltando com algumas rixas denominacionais, com tanta divisão, né? E às vezes é até fácil a gente deixar de lado esse assunto e não ver que é muito importante. Paulo, ele estava super preocupado, por isso ele se deslocou de um lugar para o outro para conversar justamente sobre isso. E por que isso acontece? Qual é a verdadeira unidade do Evangelho, né? Então, tem alguns aspectos que acabam deixando isso de lado, que acabam prejudicando um pouco a nossa unidade. E o primeiro aspecto é o aspecto cultural. Muitas vezes a nossa cultura, nossas leis morais, a gente quer colocar em cima da verdade do Evangelho, né? Quer fazer uma supremacia da nossa cultura em relação ao Evangelho. Então nós temos que ter cuidado com isso, para que as nossas leis morais, nossos costumes, a gente não possa impor isso a outra pessoa, em outra cultura, em outro contexto, e acreditar que aquilo ali vai ser a única forma de você ser salvo, ou de garantir a sua salvação, né? Quando a gente coloca um monte de regra, você tem que vestir isso, você tem que celebrar desse jeito, você é predestinado, não é? Você tem que ter o cabelo de um jeito, de outro, e só assim você será salvo. A gente tem que ter cuidado com essa afirmação, porque a nossa salvação ela é por meio da fé. E a gente tem que se deter ao texto bíblico e não colocar apenas os nossos costumes para dizer que outra pessoa vai ser salva ou até mesmo a gente, né? Então, às vezes é até mais fácil cumprir algumas regras e tá tudo ok, tô salvo, do que o nosso coração, né? O nosso entendimento, ter fé que Cristo é só que salva e não só um monte de regra. Então, às vezes é até mais fácil a gente ir por esse caminho, né? De um monte de regrinhas, do que a gente colocar o nosso coração mesmo ali em favor do Evangelho, em favor de Cristo, né? Então a cultura muitas vezes ela faz uma desunião totalmente desnecessária, porque é uma supremacia dessa religião, não uma imposição. As pessoas acabam numa escravidão de várias leis morais para cumprir e ter a salvação. Então é bem complicada essa parte, isso nos afasta como unidade mesmo em Cristo. E o segundo ponto é que nós temos chamados diferentes, né? Paulo e Pedro, eles tinham chamados diferentes, eles falavam de formas diferentes, mas eles falavam do mesmo evangelho. Então a gente não pode querer impor isso para outra pessoa, o nosso chamado. A gente pode contextualizar no grupo social que a gente tá, a forma de falar, adaptar aquele contexto ou alguma cultura diferente da nossa. A gente pode contextualizar, mas sem mudar o evangelho, porque quando a gente começa a sair, querer modificar ali a coisa, a gente acaba saindo do contexto cristão e do cerne do evangelho em si. Então é muito limítrofe isso, porque a gente tem que ter cuidado e não pender para um legalismo, um tradicionalismo que nos escraviza a leis morais e a cultura, mas a gente também não pode pender a um liberalismo que acaba fugindo do que é a essência da Bíblia. Então, para que a gente não se desvie de um caminho nem de outro, a gente tem que estar centrado com discernimento e sabedoria na palavra de Deus, né? Deleitando o nosso coração ali de manhã, de tarde, de noite, pensando naquilo, para que a gente não seja levado nem para um legalismo
que escraviza, que leva só a acreditar em leis morais e aquilo ser maior que o evangelho, nem pender para um liberalismo que vai saindo tanto ali, tô contextualizando, mas acaba modificando. Quando acaba modificando o evangelho, aí já é outra coisa, pode chamar de outro nome, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Então a gente tem que centrar o nosso coração de fato para que a gente consiga entender o que Deus quer, para que a gente não possa pender nem para um lado, nem para o outro e sair do centro que é a mensagem de Deus, né? E é engraçado que tem uma terceira marca que é muito interessante também, que nos dá essa unidade em Cristo, que é em relação a cuidar dos necessitados, cuidar dos mais pobres. Tem um motivo específico nesse contexto e tem um motivo geral. O específico é que as igrejas judaicas elas eram muito mais necessitadas do que as igrejas que Paulo pregava, né? Então ali precisava demonstrar o amor, a compaixão àqueles irmãos de forma prática também. Então era algo que aquela comunidade estava precisando muito. Mas de forma geral a gente consegue ver o evangelho recheado desse cuidado com os mais necessitados. Jesus, quando ele vai falar com João Batista que ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele fala que ele é aquele que cura corpos e que prega aos pobres. Então é uma característica do próprio Jesus Cristo. Em Lucas 6 e em Mateus 5, a gente também consegue ver nos textos que fala que quem é tocado pela graça de Deus, por esse amor de Deus, ele demonstra o cuidado com os pobres. Então é uma marca do cristão, né? Uma marca do próprio Cristo, uma marca do cristão. E lá em Mateus também fala que Deus ele vai julgar a nossa fé justificadora baseada nas nossas demonstrações de cuidado com os mais necessitados. Então é uma marca clara daqueles que seguem a Cristo. O próprio Jesus, né, ele se descreve, ele se caracteriza por cuidado com os mais necessitados e nós temos que imitá-lo. Então é algo que nós deveríamos ansiar por ter, né, em demonstrar esse amor de forma prática, cuidando dos pobres. E isso faz a gente ter uma unidade no evangelho com essa característica também, né, do cuidado às pessoas mais necessitadas, que é uma característica muito importante e que a gente viu na vida de forma prática, na vida de Jesus, né? Ele viveu isso e ele chamou isso de misericórdia, né? Que nós deveríamos ter essa misericórdia e tentar imitá-lo nesse aspecto também. Então, isso é uma ordenança da igreja, né? Uma ordenança, para mim, para você, né? Uma ordenança que a gente deveria ter como característica de fato. E, enfim, quais são esses limites da unidade de Cristo? Primeiro, em relação à cultura. Assim como Tito, ele não foi obrigado a fazer a circuncisão, os apóstolos aceitaram ele como irmão e não fizeram uma supremacia cultural escravizadora ali. Nós também temos que ter esse discernimento, que às vezes a nossa cultura nos impede a chegar ao centro do evangelho em si. O segundo ponto é que nós temos chamados diferentes e a gente não pode obrigar outra pessoa a ter o mesmo chamado que o meu, né? Então, a gente tem que contextualizar naquele local, naquele grupo social que a gente está, naquele grupo cultural, mas sem modificar o evangelho e sair de fato do que é o evangelho. E o terceiro ponto é o cuidado aos pobres, né? E nesse meio todo, a gente tem que ter o discernimento de fato do que é o evangelho em si e do que não é. Paulo, ele não estava disposto a compartilhar a igreja com quem ensinava um evangelho diferente. Então a gente tem que ter esse discernimento para a gente não fugir do que é o evangelho de Cristo de fato e ter os nossos pensamentos centrados na Bíblia, no que está escrito ali, não fugir do evangelho, mas ao mesmo tempo sem impor a nossa cultura, a nossa carga moral e cultural e suprimir o evangelho, de fato, né? A liberdade e comunhão são dois grandes anseios do coração humano. E ele nunca vai conseguir se satisfazer com o evangelho que pregue. Você tem que fazer isso e aquilo, você tem que tomar isso, você tem que pintar o cabelo, você não tem. Regras morais que fogem de que a nossa salvação vem por meio da fé. E não por meio de algumas regras que a gente coloca acima do evangelho, né? Então a gente tem que ter o coração centrado na Bíblia para que a gente possa entender o que está escrito ali, né?
que a nossa salvação é por meio da fé, independente de outras culturas, de outras crenças, de outros contextos. A nossa salvação e o que a gente acredita como cristãos que se baseiam no Evangelho é que a nossa cultura é por meio da fé e não por um merecimento nosso, aquilo que eu consigo fazer pelas minhas forças, né? A gente já foi pago, né, na cruz. A nossa salvação já foi paga, já foi por meio de um sacrifício muito maior que a gente nunca vai conseguir entender na realidade, independente das nossas forças, né? A gente pode desfrutar desse amor através de outros meios, que é através da fé, porque Cristo ele já pagou esse preço. E não é a nossa própria força que vai nos levar a nada disso. E agora eu deixo a pergunta para vocês. Vocês conseguem imaginar algumas igrejas que têm essa cobrança que escraviza, né? Que você tem que fazer isso e aquilo para conseguir a sua salvação? Você consegue imaginar algum contexto assim que é um ambiente que realmente te cobra tanto em relação a algumas regras que te afastam do Evangelho? E o que você tem feito para cuidar dos pobres? Você tem se alertado a isso ou você tem vivido a sua vida corrida e não está se alertando com amor, né, do que está do seu lado e que era para ser uma marca do cristianismo na sua vida? Você está fazendo alguma coisa a mais para que isso possa mudar? Se não está, vamos começar a pensar o que a gente pode fazer em relação a isso, né? E você já parou para pensar que às vezes a gente tenta adaptar ou super adaptar a nossa cultura, as nossas leis morais, a nossa forma de criação e acreditar que aquilo ali é que leva a nossa salvação e não a fé em Cristo Jesus? Ficam essas reflexões para vocês. Espero que a unidade no Evangelho a gente possa conseguir cada vez mais se aproximar dela, ao mesmo tempo sem deixar o que a Bíblia, a essência da Bíblia fala, deixar escapar, e para que a gente possa estar ajudando também os pobres, os mais necessitados e mostrando essa marca de Cristo na gente. Gente, espero que Gálatas para vocês possa estar ensinando um pouquinho mais do que a Bíblia tem pra gente. Espero que a fé renove a cada dia no seu coração. Espero que dias melhores venham e que a gente possa estar cada vez mais juntos aqui, ouvindo um pouquinho mais da palavra de Deus e que seja um deleite no seu coração, que a esperança, o amor de Cristo possa estar no seu coração e que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais do que Deus deixou pra gente e esse amor por Cristo possa estar aumentando na minha vida, na sua vida. E nos próximos vídeos a gente vai estar estudando e dando continuidade um pouquinho mais sobre Gálatas pra você. Tchau, gente. Um beijo e até a próxima.